Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Muito bem, meus irmãos, eu lhes peço desculpa pelo vídeo passado, porque eu não consegui concluir o vídeo passado. Houve problemas aí, vamos dizer assim, problemas técnicos, né? E como eu não sei editar vídeos, também não tem alguém que faça para mim isso aí, tá? Então eu resolvi fazer esse curto vídeo, né? Para concluir o vídeo passado. Tá? Se você recorreu ao vídeo passado, se você assistiu, né? Nós falávamos o quê? Nós falávamos sobre os pecados contra as virtudes teologais, né? E as virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. Tá? Justamente nessa ordem, a fé, a esperança e a caridade. E no vídeo passado, ele foi encerrado, né? Quando eu estava falando sobre a necessidade de alimentar a nossa fé. Além de alimentar a nossa fé, o perigo de colocarmos em risco a nossa fé. Tá? Por outro lado, além de alimentar a nossa fé e evitar que a nossa fé seja envenenada, tá? Que a nossa fé se envenene, tá? Nós precisamos o quê? Nós precisamos professar a nossa fé. Tá? Precisamos professar a nossa fé. Agora, professar a nossa fé é quando nós somos chamados a isso e quando a ocasião nos permite. Há situações em que a defesa da fé ela não produzirá fruto nenhum. Tá? Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Tá? Uma situação. Imagine você, né, numa sala de aula, tá? Vamos dizer assim, uma universidade, tá? Uma universidade federal. E nessa sala de aula, todos os alunos, e inclusive o professor também, eles são marxistas, eles são ateus, certo? E eles estão falando ali mal da Igreja Católica, né? Estão descendo a lenha da Igreja Católica, né? E você ali na situação, vendo toda aquela situação lá. Nessa circunstância, professar a fé só fará atrair o quê? Mais ódio e fúria. A fúria de todos, certo? Você concorda? E com isso será um esforço inútil, tá? Inútil. Agora é diferente se você é o aluno, fosse um padre, tá? Diferente se você fosse um padre. Aí você teria no caso a obrigação de manifestar e apontar a malícia e a falsidade daquelas pessoas sobre o que elas estão dizendo, tá? É uma obrigação sua, numa condição que fosse padre. Tá? Seria uma obrigação. Tá? E é isso que precisamos fazer. Mas só que quando nós somos chamados, e como eu já disse, né, quando o cenário é propício para isso aí. Tá? Por isso que os santos faziam, é por isso que os mártires faziam isso. E era assim que eles faziam. E por fim, existem pecados que são diretamente contra a fé, que são os pecados que consistem em negar a fé. Se o sujeito ele é católico, vou colocar 3 situações. Se ele é católico e ele nega conscientemente um artigo de fé, tá? Aí nós estamos falando de um herege. Essa pessoa seria um herege. Agora, se essa pessoa ela nega a comunhão com a Igreja Católica, ela é um cismático. Mas se essa mesma pessoa, se ela nega a fé como um todo, então ele é chamado de apóstata. Tá? Ele apostatou da fé. A heresia, a cisma e a apostasia são 3 pecados graves, tá? Que inclusive eles comportam uma pena canônica de excomunhão. Tá? Então, meus amados, são esses os pecados contra a fé. Tá? E são pecados que nos afastam de Cristo. Tá? Quando nos sentimos tentados a cometer esses pecados, vamos nos lembrar dos mártires, né? Vamos fazer a memória dos mártires, aqueles que entregaram suas vidas, derramaram seus sangues, né? Para professar a sua fé, para defender a sua fé. Por que os mártires faziam isso? Por que eles faziam isso? Porque eles preferiam a morte, por mais dolorosa que ela fosse, do que ficar longe de Deus. Amados,
Deus é a fonte da nossa felicidade. Deus é a fonte da nossa alegria. Tá? Jesus Cristo, nosso Senhor, é o nosso tudo. Amém? Então, concluído esse vídeo passado, que eu não consegui terminar, tá? Então, só faltava essa parte aqui para concluir esse vídeo passado, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade, vamos dar andamento, né, sobre os 10 mandamentos, né? E eu peço assim, eu agradeço a Deus pela oportunidade, né? E também, né, pela sua vida, pela vida dos seus, né? E agradeço a Deus eu espero ter contribuído ao menos um pouquinho, né? No mínimo, um pouquinho para o nosso aumento da nossa fé. Tá? A nossa fé católica, apostólica romana, como católicos apostólicos romanos, né? E assim sermos direcionados para ouvir a palavra de Deus, acreditar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e proclamar essa verdade, levar a fé, né? Anunciar a boa nova do nosso Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nós somos chamados, ao qual todos os batizados nós somos chamados a isso, né? Amém, meus irmãos? E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.